E na Nano Review de hoje, nós temos muita farmação de aura, personagens fazendo coisas estranhas e muito hype. Pra você saber o que assistir essa semana, chega mais aí que eu te conto. Olá pessoas, aqui é o Nest, espero que vocês estejam muito bem e essa é mais uma Nano Review. Vídeos semanais onde eu analiso alguns animes da temporada que eu julguei interessante, dando foco principalmente em lançamentos e não continuações. Então se perder muito mais tempo, vamos para o primeiro anime. Mariage Toxin Episódio 4. Nós estamos no início de um novo arco, onde o Gero junto com a Kinosaki estão protegendo uma outra pessoa. Uma menina muito timidazinha que é filha de um dono de uma grande empresa. Dono esse que faleceu tem algum tempo. E já começa com essa cena do cara que é o guardião dela, que é o sustentando ali a Kinosaki, o Gero, todos eles numa mesa lá maluco, onde ele sustenta com a própria força. Esse cara não tá puro não, ele deve estar tomando suco. E esse episódio tá mantendo o nível de ser bem divertido. Eu gosto muito da ideia que essa nova personagem, por mais que ela seja uma pessoa tímida, uma pessoa que não consegue socializar tão bem, ela está tentando ativamente mudar isso. Muito por conta da promessa que ela fez ao pai dela. E pausa para esse momento incrível que o Gero vai querer se enturmar e ele manda 3 canecos de cerveja para dentro e depois gorfa tudo criando um tipo de gelatina de álcool. E o Gero é meio esquisito. E durante essa festa nós somos apresentados a um novo personagem. Um cara misterioso, meditativo, nem sei se essa palavra existe. E que tem uma aura misteriosa. Ele consegue com apenas um som atrair quase todas as mulheres do recinto. Não tem como, cara, o cara tem muita aura. E tem esse cabelão louro, uma vibe meio budista. Quando eu vi isso eu pensei, tipo, agora tem o Chakra de Virgem no anime agora? Então mais tarde nós descobrimos que ele, assim como o Gero, é um assassino. No caso ele é conhecido como um audiomante. Então nós seguimos para a cena de um grande churrasco, onde nós vemos ali o Gero fazendo uns espetinhos, tentando mostrar suas habilidades como cozinheiro. Enquanto isso, nós vemos essa menina que está tentando se enturmar, usando de truques de mágica e tal e tudo mais, usando inclusive cosplay. Enquanto isso, nós vemos o personagem misterioso armando algumas armadilhas por ali por dentro da floresta. Esse Chakra de Virgem não tá pra brincadeira. Vai ser o Shed do som versus o Sigma dos venenos. Brincadeiras à parte, esse quarto episódio foi bem legal de acompanhar. Eu gosto de como Mariage Toxin ele é um anime bem divertido, ao mesmo tempo que ele tem algumas sequências de ação e tal. É um anime realmente muito bom quando você quer dar aquela desopilada de leve. Então, no geral, esse foi um episódio bem bom. Agora vamos para o próximo anime. Yomi no Tsugai Episódio 4. Nós começamos o episódio vendo um pouco da rotina do Yoru e da Asa, coisa que eu já tinha dito nos outros episódios que eu queria ver. Aí nós vemos ela treinando o poder que ela tem na família inimiga dos Tadera. Então nós temos esse personagem, o Jin, que tá tentando de alguma forma bolar uma armadilha para poder pegar o Yoru. E tem essa cena onde cada um vai fazer uma descrição do Yoru e a Asa vai mostrar o Yoru todo bonitão, sabe? Eu gosto dessa coisa da Asa, ela ter essa certa veneração pelo Yoru, e é uma coisa que contrasta muito com esse design meio badass que ela tem, uma coisa que eu particularmente gosto muito. E nesse meio tempo nós vemos o Yoru bolando um plano para poder encontrar a Asa. E aqui eu quero entrar numa coisa que eu gosto e ao mesmo tempo não gosto desse anime até agora. Porque os personagens de Yomi no Tsugai, principalmente Yoru, nós vemos ele debater as suas decisões junto com os Tsugai. O que é interessante porque demonstra que a relação que ele tem com esses seres não é uma relação de servidão, os Tsugais não são ferramentas para ele. Eu diria que ele é uma mistura do Ed com o Alphonse, nas devidas proporções. E ele vai debatendo com os Tsugais o plano de ação que eles vão ter, assim como o Jin também acaba fazendo. Mas aqui a gente entra numa pequena coisa que eu particularmente não gosto nesse anime. Ele às vezes parece um pouco verborrágico demais. Os personagens precisam ficar explicando explicitamente o que vão fazer. Eu vou falar disso um pouco melhor mais na frente. Mas enfim, o Yoru planeja de alguma forma encontrar a Asa. Então ele pede que os seus Tsugais procurem ela. Então vão com ele voando até Tóquio. E aqui nós temos a primeira disputa entre o Yoru e o Jin. E esses Tsugais, eles têm designs legais até, ainda que eu acho o design eu acho que é uma coisa minha mesmo. O design dos Tsugais especificamente, eu não sei, eu não gosto tanto. E eu gosto muito de como essa cena se desenrola. Do Yoru sendo enganado pelo Tsugai do Jin,
dele sendo preso, dos Tsugais do Yoru lutando contra os outros Tsugais. Aliás, esses dois Tsugais do Yoru, o direito e a esquerda, cara, eles são muito fortes, velho. Tomou tiro de 12, tiro de 22, de escopeta e não sentiram nada. Pô, na moral, esses Tsugais são muito roubados. Tá certo, né? Os bichos do protagonista. Mas aqui o Yoru, como dizem os jovens, deu uma farmadinha de aura. Porque ele estava numa situação aparentemente desfavorável, mas aí ele consegue rapidamente jogar uma faca, conseguir desfazer o comando do Tsugai Tartaruga. Aí a Tsugaya, é assim que se diz, a Tsugai do Yoru, ela consegue quebrar os dentes do Tsugai do Jin. Aí eles apagam as luzes e tal. Aí eles pensam, nossa, o Yoru fugiu. Mas na verdade não, o Yoru tava bem ali na escuridão e tal, ele consegue catar no Jin e ele consegue inverter a situação. Torna o Yoru um personagem interessante de acompanhar. Ainda que tenha um momento que a Tsugai do Yoru ela fala assim, não, porque o Yoru, ele é a criança da noite, então ele tem os instintos noturnos aguçados. Ele fica tipo, quem foi que te perguntou, querida? Ainda assim, eu gosto do desenvolvimento que eles estão dando pro Yoru. O Jin, ele fala que foi ele que ordenou aquele assassinato na vila onde o Yoru morava. E ali o Yoru tava prestes a executar o cara que matou as pessoas que ele gostava. Mas aí no último momento ele desiste porque tinham coisas mais importantes em jogo, que era ele encontrar a Asa. E eu fico muito ansioso para ver o que a Asa vai falar para ele. Porque fica naquela questão, quem garante que os Tadera são bonzinhos? Porque se eles fossem, os pais dele não teriam saído da vila para começo de conversa. Então esse quarto episódio de Yomi no Tsugai foi muito bom, com o Yoru escalando cada vez mais no meu conceito, e eu tô realmente ansioso para ver como essa história vai desenrolar. Agora vamos para o próximo anime. Akane Banashi Episódio 4. E esse quarto episódio foi bem mais interessante que o terceiro, principalmente porque nós vemos ela usando o Ragoku de novo, e agora ela vai fazer uma apresentação num retiro de idosos. O que é interessante, eles vão mostrando o Ragoku dentro desse contexto do Japão moderno, e de como essas histórias, mesmo se tratando de pessoas antigas, elas ainda ressoam de alguma forma com o público moderno. E a direção desse episódio foi realmente muito boa. Até porque é aquela coisa, de novo, deles conseguirem incorporar pela direção elementos teatrais. O que é uma coisa que eu gostei muito desde o primeiro episódio. Ainda que eu acho que esse anime tá aos poucos perdendo o gás. Ainda que eu não desgoste, ele tá divertido. Eu gosto muito de uma parte que ela tá conversando, né, jogando conversa fora antes da apresentação começar de fato. E a mulher fala assim, não, eu tenho 88 anos de idade. A Akane fala, nossa, eu não dava pra você mais do que 87. Putz grila, Akane, pra que isso, cara? Esculachou a véia de graça. Ainda bem que ela levou na brincadeira, né? E esse anime, no geral, tá sendo interessante de acompanhar. Ainda que dos 5 que eu tô acompanhando aqui nessa série, ele seja o menos interessante. O que é meio complicado pra Akane Banashi, porque os outros 4 animes estão sendo muito bem dirigidos. Mas no geral é um episódio bom. E é um anime que eu ainda recomendo, ainda mais porque ele tá no YouTube, né? E agora vamos para o próximo anime. Nimpo Sangaku Episódio 4. Ele deu um contexto maior de uma outra nação, que é Sei, porque no episódio 3 é falado que a nação de Sei, ela tá numa situação política muito instável, que se Yamato forçasse muito, uma força insurgente iria surgir, que no caso seria um governo de exceção, que iria unificar toda a população através do ódio com relação aos antigos governantes e a Yamato que estava impondo a Sei uma grande humilhação. E acabou não dando outra, né? Durante a noite eles fazem um grande golpe de estado e eles passam a ser liderados pela Olga. E eu gosto de como a segunda metade desse episódio ela é inteira só para mostrar essa personagem. Sobre como ela é uma líder ao mesmo tempo muito forte, mas que genuinamente defende a sua população. Inclusive com ela pessoalmente oferecendo a sopa, a comida para as pessoas desabrigadas de Sei. E eu gosto de como Nimpo Sangaku ele mostra esses detalhes de estratégia militar para além dos campos de batalha. Não é apenas sobre quem tem o exército mais forte, mas sobre quem consegue manejar melhor os recursos humanos e também os recursos como comida e suprimentos. É uma abordagem bem diferente para animes desse tipo, o que me deixa na expectativa para ver como o Aoteiro vai conseguir contornar isso. Ainda que você tenha essa cena dele e do Azama tomando banho juntos. Destaque para essa cena dessa busanfa redondinha do Azama, hein? Quem disse que não tem fanservice para mulheres? Tá aí, ó. Exemplos da sexualização masculina nos animes. E esse quarto episódio de Nimpo tá bem interessante. A direção dele continua num nível bem alto e os novos personagens que vão sendo introduzidos são bem interessantes. E eu realmente acho estranho as pessoas não estarem falando desse anime. Pelo menos na minha bolha não estão falando. Mas
comenta aí, vocês estão vendo pessoas comentando sobre Nippon Sangaku? Porque, cara, é um anime muito bom que as pessoas precisam falar mais sobre. E é uma estreia, né? Não é uma continuação. E o desenrolar desses acontecimentos desse último episódio me deixaram realmente ansioso pro que vai vir. E falando agora do queridinho da temporada, Atelier of Witch Hat, episódio 5. Esse episódio foi uma conclusão muito boa desse mini arco, e eu gosto muito de como ele está construindo principalmente a Coco e a Agathe. É legal ver o quanto que a Coco, ao mesmo tempo que está passando por tantos conflitos psicológicos, da culpa que ela sente por aquilo ser em partes culpa dela, a sensação de isolamento que ela sente ao não ser tão boa quanto as outras meninas, a coisa de que ela tá tentando resgatar a mãe dela. Eu gosto de como ao mesmo tempo a Coco ela ainda é uma pessoa doce, a ponto dela passar a capa dela pra Tétia. E é um momento legal da Tétia mostrando a magia dela, que é uma magia de nuvens e tal. O que tava indo muito bem, né? Até a Agathe ir estragar tudo. Então elas decidem qual vai ser o plano de ação. E a Coco tem a ideia de fazer o dragão dormir, porque em teoria ele fica naquele lugar direto, ele não tem um local fofinho de descanso. E tu pensa, mas que raio de ideia é essa, Coco? Por quê? Mas aí, como ela é a protagonista, é a ideia que as outras vão aceitar. E elas bolam um plano fazendo vários círculos mágicos, usando a habilidade de cada uma delas ali. E toda essa sequência de ação delas correndo, fazendo círculo após círculo, é algo ao mesmo tempo inventivo e muito fluido. Como eu sempre estou dizendo até agora, em termos de direção, esse anime é o melhor da temporada. Enquanto isso, nós vemos o Kifrey procurando onde elas estão. E ele consegue encontrá-las sem muita dificuldade. E eu gosto desse momento de tensão que elas acabam encontrando o grande glifo também. E ali quando o Kifrey vai encontrar a entrada onde elas estão, surge um grande vento e aí a Agathe acaba caindo. Aí chega o Kifrey de última hora e consegue resgatar ela fazendo um glifo gigantesco de água. E ele consegue dar cabo do dragão nessa cena lindíssima. E o final desse episódio é uma parada que me quebra bastante. Porque nós vemos que quando a Coco ela acorda e ela já tá num local seguro, toda a adrenalina dela se dissipa e ela começa a tremer, os olhos lacrimejarem. A gente tem que pensar nisso, né? A Coco tá passando por tudo isso, sendo que ela é só uma criança. É muita pressão dentro da cabeça dela. E eu gosto de como a história retrata elas como crianças, como meninas de verdade. No sentido de que a situação que elas estão passando é caótica e elas realmente estão sentindo isso. É algo que dá a essas personagens uma dimensão muito humana. Ou seja, Atelier of Witch Hat entregou um episódio incrível como todos os outros até agora. E vamos agora à avaliação final. Começando com Mariage Toxin, ele foi um episódio divertido, legal, introduziu um novo personagem, introduziu um novo desafio, então ele vai ficar com uma nota aí de 7.5. Só faltou uma sequência de ação para dar uma subida nele. O quarto episódio de Omi no Tsugai teve sequências de ação boas, foi bem divertido de acompanhar. Eu gostei do modo como o Yoru deu uma virada de mesa no Jin. Apesar de ser estranho, o moleque que acabou de sair de uma vila ter conseguido enrolar 3 caras do mundo moderno. Enfim, né, o protagonista. Mas esse episódio foi bem legal, então ele vai ter aí uma nota 7.8. Akane Banashi episódio 4, ele foi um episódio bom, mas eu sinto que tá faltando alguma coisa, algum detalhe. Eu sinto que Akane Banashi tá carecendo de algum oponente, de algum antagonista forte. Então ele vai ter uma nota aí 7.3. Não é ruim, muito pelo contrário, o episódio foi bom, mas eu sinto que esse anime tá precisando de um tchan, sabe? Nippon Sangaku episódio 4. Esse episódio teve uma direção impecável, apresentou uma nova dinâmica de país, de governo, e a Olga tem um design muito bom. Essa tatuagem que ela tem de tigre no rosto, essa coisa dela ser uma líder dura, ao mesmo tempo que muito afável, é algo que deixa a personagem muito interessante, com muita aura. Então esse episódio vai render uma nota 8.1. Atelier of Witch Hat, episódio 5, cinema, absoluto cinema, tá? Incrível, maravilhoso, perfeito, nota 10. Então acredito que seja isso, se você está vendo esse vídeo de manhã, de tarde à noite. Lançamos vídeos novos quase toda quinta-feira, que pode ser ou ao meio-dia ou às 5, 6 da tarde. E eu não esqueci do vídeo de Fate Zero.
Vou começar a assistir o anime, se não hoje, no máximo amanhã. Agradeço a vocês que estão vendo esse vídeo agora. Vejam os outros vídeos do canal que vão estar aqui nos cards ou aqui em alguma descrição, que você não vai se arrepender. Aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!